O leite no bolo serve como um amaciante, ou seja, ele é um dos ingredientes principais para deixar o bolo bem fofinho e macio. Quimicamente, a gordura presente no leite está na forma de triglicerídeos, que são compostos formados por 3 moléculas de ácido graxo, unidas na glândula mamária a uma molécula de glicerol. As proteínas dão ao leite a cor esbranquiçada e opaca, e é fácil de se conhecer as proteínas do leite, pois são elas as principais formadas da massa branca quando o leite coagula, e é manipulado para fabricar queijos. As proteínas do leite é formada de caseína, a maior parte, e albumina. A caseína é formada na solução coloidal, constituindo-se a maior parte de matéria azotada do leite. O único carboidrato encontrado no leite, em qualquer quantidade, é também peculiar a ele, e esse motivo foi denominado de lactose C12H22O11, ou açúcar do leite. Os açúcares são formados por unidades chamadas de sacarídeos. A lactose é formada por duas dessas unidades, a glicose e a galactose, sendo, portanto, um disacarídeos unido nas células secretoras da glândula mamária. Fornece quase a metade das calorias do leite humano e é de 40% do leite da vaca, e dá ao seu leite sabor doce. A lactose é o principal açúcar do leite. A sua composição no leite é de 4,9%. Os principais sais minerais existentes no leite são os fosfatos, citratos, carbonato de sódio, cálcio, potássio e magnésio. A ação fisiológica dos diferentes sais do leite é importante. As principais do fosfato de cálcio na formação dos ossos e dentes. Daí a necessidade de alimentar as crianças com a maior quantidade de leite. O óleo tem a função de deixar o bolo mais fofo e a sua composição é assim como todos os óleos vegetais. Os principais componentes do óleo de palma bruto, OPB, são os trigliceróis, monogliceróis, diagliceróis e ácidos graxos livres. A principal função do ovo é dar estrutura ao bolo e firmeza à massa. E ele é responsável por misturar ingredientes e dar liga. A composição química do ovo é, em média, um ovo de galinha composto por 75% de água e 3% de proteína e 11% de gorduras, e a pequena quantidade de hidratos de carbono e minerais e vitaminas. A farinha de trigo, ela representa a estrutura do bolo. O amido que contém em sua fórmula coagula com o calor e deixa o bolo firme após assado. Mas atenção ao comparar a farinha de trigo e observe bem a embalagem e dê preferências às que contêm menos proteínas. Elas são as melhores para fazer bolos, pois dão mais leveza. As farinhas com mais proteínas são indicadas para estruturar pães. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o trigo vermelho duro de primavera, mais semelhante ao trigo brasileiro, apresenta em média a seguinte composição: carboidratos 68,03%, lipídios 1,92% e proteínas 15,4%. O açúcar, com uma grande variedade no mercado, esse ingrediente irá definir o sabor do bolo. Sua função de massa é interagir com a manteiga, ajudando a retenção de ar e fazendo que o bolo cresça dentro do forno. E por esse motivo, muitas receitas indicam que o açúcar seja batido junto com a manteiga. E os cristais de açúcar vistos ao microscópio, a fórmula química da sacarose é C12H22O11. E é formada através da condensação de glicose e frutose. Conforme mostra a imagem, a condensação é a união desses compostos e uma perna de molécula de água. O fermento é uma mistura de bicarbonato de sódio com ácidos, e ele não é feito em lavadoras naturais, e é responsável por fazer o bolo crescer, liberando CO2 na massa. E quando leva ao forno, também em torno de 60 graus a 50 graus Celsius, ele também libera CO2. E é aquelas bolhas que saem da massa.